Você sabia? A corrida espacial da Guerra Fria inspirou o desenvolvimento de satélites amadores. Os radioamadores passaram a usar satélites para estabelecer comunicações de longa distância. À medida que a tecnologia de rádio evoluiu, os radioamadores acompanharam as mudanças. O desenvolvimento de bandas de frequência dedicadas, modos de comunicação digital e equipamentos mais sofisticados permitiu que o hobby continuasse a se expandir. Positivo. Papa Uniforme 7. Brasil, Canadá, Guatemala. E a gente continua falando sobre o rádio amador, esse trabalho tão importante que é desenvolvido, e a gente já antecipa as comemorações do Dia do Rádio Amador, que é nesse 5 de novembro. Agora a gente vai conversar com um assessor de comunicação da Liga de Amadores Brasileiros de Radioemissão, a LABRE, e que também é radioamador, o Alisson Teles Cavalcante. Olá, Alisson, bom dia, muito obrigada por participar com a gente aqui do Revista Brasília. Muito bom dia, Fátima, bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar falando um pouquinho sobre esse nosso hobby aqui com vocês. Pois é um hobby, né? Todo mundo diz que é um hobby, mas é um hobby muito importante que tem desempenhado funções de ajuda, de participar das emergências que acontecem, não só no Brasil, mas no mundo. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre o papel de um radioamador dentro da comunicação, Alisson. Fátima, é o seguinte, o radioamadorismo, né, ele é um hobby, como eu falei, mas antes de ser um hobby, ele é um serviço de telecomunicações. Nós somos autorizados pela Anatel para exercer esse hobby, né, de forma oficial. E em contrapartida, exatamente a esse desejo que nós temos de falar no rádio, de fazer outras coisas, está exatamente essa contrapartida, esse serviço que nós prestamos à sociedade, né, por meio de apoio em situações onde as redes normais, as redes ordinárias de telecomunicações, elas estão inoperantes, né? Caso, por exemplo, quando a gente tem uma queda de energia, né? Quando há uma queda de energia, as redes celulares, elas se mantêm durante algum tempo devido às baterias que tem nas herbes, mas após essas baterias serem esgotadas, se acaba o celular, né? Então, numa situação como essa, os radioamadores, eles podem suprir uma demanda, por exemplo, da Defesa Civil, que precisa se comunicar com seus agentes que estão numa área de risco. Não havendo celular, não havendo energia, acabou as redes normais que esses órgãos dispõem. Então, o radioamador, ele pode perfeitamente suprir essa necessidade, dentre muitas outras coisas que os radioamadores têm feito, né? E temos exemplos próximos agora. Nessa tragédia que ocorreu lá no Rio Grande do Sul, né? Aquele ciclone extratropical que aconteceu por lá, os radioamadores, eles foram... Isso é o tipo de coisa que a gente não vê nas manchetes, né? Mas nos bastidores a gente sabe que os radioamadores foram convocados e eles proveram um sistema básico de comunicação para as áreas de risco, né? As áreas onde houve devastação total. Houve radioamadores que se deslocaram até lá e nós temos notícias disso, né? Entre muitas outras coisas que a gente pode citar também. Eu vou querer saber mais algumas dessas coisas, mas antes, vamos voltar aqui, falar um pouco dessa parte de regulamentação. Você disse que é um hobby regulamentado, né, pela Anatel, Agência Nacional das Telecomunicações, não é isso, Alisson? Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre as principais regras do rádio amador, como funciona aí. Então, a primeira coisa é que, como eu disse, nós somos autorizados, né? Muita gente, inclusive, pensa que pode, por exemplo, adquirir um equipamento desses em algum local, enfim, começar a falar, quando na verdade, se fizer isso, está cometendo um crime de telecomunicações previsto na Lei Geral de Telecomunicações. Então, para ser radioamador, a pessoa precisa procurar a Anatel e perante a Anatel ela vai prestar um teste, uma prova, na verdade 2 provas, que vão dizer para a Anatel, vão comprovar para a Anatel que a pessoa tem condições de operar um equipamento de rádio. Porque um equipamento de rádio, guardadas as devidas proporções, é como se fosse uma arma, que pode ser usada para o bem ou para o mal, né? Um equipamento de rádio tanto pode prover comunicação de emergência, quanto ele pode causar interferência em outros serviços até vitais. Então a pessoa, para ser radioamador, ele tem que ser habilitada. E essa habilitação é feita por meio dessas 2 provas, que são fáceis, né? Há de se dizer isso. Não é nada que você precise ser um engenheiro de telecomunicações para passar. Após ser aprovado nessas provas, você recebe uma licença de funcionamento de estação. Junto dessa licença vem um identificador, que a gente chama de indicativo,
que vai identificar aquele radioamador perante não só a Anatel, mas o mundo inteiro. Então, basicamente, do ponto de vista da regulação, é isso. Dentro do radioamadorismo, a gente evita certos assuntos, né? Nós não discutimos, por exemplo, política, religião, futebol. São coisas que podem causar confusão, né? Então, a gente evita esses assuntos para não causar nenhum tipo de dissabor e a gente sempre falar em torno daquilo que nos une, que é a paixão pela radiocomunicação, né? O gosto de utilizar o rádio sem precisar de internet, sem precisar de absolutamente nada, se comunicar uns com os outros, né? Basicamente é isso. E aí fala com pessoas ao redor do mundo, né, Alisson? Isso, exatamente. Por exemplo, eu sou um radioamador mediano, ou seja, eu nem sou bom demais, nem sou ruim demais. Mas eu já consegui falar com mais de 200 países diferentes no mundo. Radioamadores mais experientes passam dos 300 países. Ao mesmo tempo que eu consigo falar, por exemplo, com uma pessoa que está lá no Japão, do outro lado do mundo, eu também tenho contato com outros radioamadores da minha região próxima, né, da minha cidade, do meu estado, né, e todos nós compomos uma grande comunidade que, aliás, diga-se de passagem, o radioamadorismo, ele é considerado a primeira rede social a nível mundial, né? Porque antes que houvesse internet e qualquer outra coisa, o rádio, ele possibilitou que pessoas das mais diferentes culturas, línguas diferentes, lugares do mundo, pudessem compartilhar, conversar, trocar experiências, né? Então, foi a primeira rede social a nível mundial. Isso é muito legal, porque o radioamadorismo, o radioamador, ele trabalha desde 1908, né? Começou lá em 1908, tem bastante tempo já, né? Exato, a gente pode recuar isso, viu, Fátima, até mais para trás, pensando que o radioamador não é um engenheiro, mas é simplesmente uma pessoa, sei lá, que gosta do rádio. Às vezes um professor, como é o meu caso, eu sou professor de música, que gosta da radiocomunicação, se interessa, se aprofunda e acaba fazendo. Então a gente pode recuar isso até bem mais para trás do que 1908, né? Nas primeiras experiências que aconteceram com o rádio, que havia sido recém-descoberto no final do século XIX, pessoas comuns começaram a fazer experiências, dentre elas um que para nós radioamadores, é o nosso patrono, que é o padre Roberto Landel de Moura, né? Ele inventou várias coisas até antes mesmo do autor oficial, né, que é o Marconi. Ele já estabeleceu comunicação via rádio e a gente pode exatamente recuar o radioamadorismo até ele. Ele fez as primeiras experiências, para você ter uma ideia, no início da década de 1890. Então é bem antes disso, né? O padre Landel de Moura tem realmente muita história envolvendo, né, toda essa questão aí da comunicação pelo rádio. Agora, Alisson, fala um pouco pra gente sobre as atividades dos radioamadores. Eu também queria, acho que todo nosso ouvinte está esperando isso, quando você vai iniciar uma conversa pelo rádio, como que é a fala, qual é o código? Você dá o seu prefixo, que é esse que você recebe da Anatel, dá para fazer aí uma simulação pra gente? Dá sim, com certeza, né? A gente recebe um indicativo que é parecido com o que as rádios comerciais utilizam, né? O meu, por exemplo, é PR7GA. Essa sequência de 5 caracteres alfanuméricos. A gente codifica normalmente utilizando código fonético internacional, porque às vezes no rádio a gente não tem uma comunicação perfeita, né? Então P pode parecer um B, um V pode parecer um D e assim por diante. Então a gente fala dessa forma. Papá Romeu 7, Golf Alfa, né? E a gente quando começa um comunicado mais ou menos assim: Papá Romeu 7 Golf Alfa, muito bom dia na frequência, algum colega na escuta? Nesse momento, se houver alguém na escuta, a outra pessoa vai responder. Por exemplo, muito bom dia, Alisson, aqui é Papá Uniforme 7 Eco Lima X-Ray. Muito bom dia para você, tudo de bom. E aí a conversa vai se enrolando, né? A gente conversa do jeito que eu estou conversando com você agora, nesse momento. Que ótimo, muito legal isso. Acho que eu vou fazer esse teste lá na Anatel, porque eu estou ficando muito interessada nisso, viu? Vai ser muito bem-vinda. Ô Alisson, agora vamos falar um pouquinho, você já citou o caso lá do sul, né, daquele ciclone extratropical. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a contribuição dos radioamadores em situações de emergência e de socorro também. Eu sei que tem vários exemplos, você podia trazer mais alguns pra gente, mais um que seja? Olha, eu vou citar talvez o que seja mais famoso, né? Infelizmente não foi uma contribuição efetiva, mas está marcado na história, está registrado na história. No naufrágio do Titanic, lá no início da década de 1910, a primeira pessoa que escutou
escutou o pedido de socorro do Titanic foi um radioamador inglês, do interior da Inglaterra. Ele estava com o seu rádio coincidentemente sintonizado na mesma frequência que o Titanic transmitia, e ele, a milhares de quilômetros de distância, conseguiu escutar. E exatamente pelo fato de que, na época, os radioamadores ainda eram tidos como gente assim meio... como se fossem uns bruxos, uma gente assim meio estranha. Ele foi às autoridades e ninguém deu crédito a ele. Se alguém tivesse dado crédito, talvez mais vidas não tivessem sido perdidas. Mas, enfim, começou ali. Ao longo do tempo, ao longo da história, a gente teve muitos outros casos. Eu vou chegar aqui pra gente, aqui no Brasil. Vou citar 2 casos muito importantes. No caso da enchente, uma enchente que houve lá na cidade de Blumenau, no início da década de 1980, foi uma enchente avassaladora, o rio subiu, sei lá, quase 15 metros, não lembro exatamente quanto. E naquela ocasião, as comunicações que eram muito mais precárias do que são hoje, né, elas foram interrompidas, aí os radioamadores foram convocados de forma oficial pela Telebrás, porque os sistemas da Telebrás caíram todos. E para nossa alegria, uma radioamadora, inclusive, né? O nome dela é Alda Niemeyer, PP5 Alpha Sierra November, é o indicativo dela. Tem 103 anos, inclusive, completou esse ano. Ela liderou esse esforço dos radioamadores lá de Blumenau e ela, durante mais de mês, ela e os outros companheiros lá de Blumenau foram as únicas formas de contato, de comunicação entre Blumenau e o resto do país. Houve esse grande esforço, inclusive ela é reconhecida até hoje na cidade de Blumenau, todo aniversário dela, a cidade de forma oficial sempre lembra, enfim. Outra ocasião muito, muito especial, infelizmente muito trágica, outro caso de enchente, mas dessa vez no Rio de Janeiro, em 2011. Na região serrana houve um grande acúmulo de água, de muita chuva, como ocorreu inclusive ano passado, né? Situação parecida, mas em uma proporção menor. Então, os radioamadores também, na mesma forma, havia lá naquela região um grupo já formado de radioamadores, inclusive existe até hoje, chamado ROER, Rede de Emergência de Radioamadores, lá da cidade de Petrópolis. Eles caíram em campo, né, fizeram a comunicação, instalaram o que a gente chama de estações repetidoras, né, que é uma estação que normalmente é colocada em cima de um monte, de um morro, enfim, num local elevado, e ela aumenta o alcance daqueles rádios portáteis, né, que o pessoal chama de walkie-talkie, de forma que eles possam alcançar regiões de distâncias maiores, inclusive em situações como naquela região lá que é muito montanhosa, esses rádios não conseguem, por exemplo, ultrapassar uma montanha, né? Mas por meio de uma estação repetidora você pode ter comunicação de um lado ao outro. Então eles, inclusive, por esse trabalho que eles fizeram lá, eles ganharam um prêmio internacional e eles receberam esse prêmio pela atuação que salvou vidas, muitas vidas, né? Naquela situação, em 2011. Né? Tem muitos outros casos, mas eu acho que esses 2 casos aqui no Brasil e do Titanic são bem representativos. Com certeza, muito importantes. E isso só vem reforçar a ideia de que o rádio amador, ele tem um papel muito importante aí nessas circunstâncias, né, de crise, nessas questões de emergência que acabam sendo drásticas para algumas cidades, para algumas pessoas. Então o trabalho é super importante, é um trabalho de impacto social, a gente pode falar assim, Alisson? Ah, sem dúvida alguma. E assim, nós temos um trabalho também, se me permite avançar em outro assunto, outra parte, Fátima, que é o radioamadorismo na educação. Os radioamadores, assim, a função do serviço radioamador está lá escrito na resolução 449 da Anatel, que é a que rege o nosso serviço, que uma das funções do radioamadorismo, do serviço de telecomunicações, é prover aprendizado próprio. Ou seja, o radioamador, ele utiliza o rádio não só assim por prazer ou para ajudar outros, mas também como uma forma de aprendizado pessoal. E por conta das nossas atividades serem inteiramente assim práticas, a gente consegue também dar um suporte, por exemplo, ao ensino médio, né? Tem muitos assuntos dentro daquilo que é ensinado aos nossos adolescentes, que são assuntos bastante abstratos. E às vezes os professores, nossos amigos,
coitados dos professores, né, sobrecarregados, não têm condições de trazer uma experiência que, de repente, tragam com um aprendizado mais efetivo para os alunos. Então, o radioamador, ele consegue, por meio de simples experiências, trazer ensinamentos muito profundos. Indo mais além nessa questão da educação, eu tenho um exemplo pessoal daquilo que o radioamadorismo pode auxiliar, que é o seguinte: eu sou radioamador, como já falei, eu sou estudante, além de ser professor de música, eu estou fazendo graduação em engenharia elétrica, né? Cometi essa loucura aos 47 anos de idade. Então, dentro do curso de engenharia elétrica, os professores conhecedores de que eu sou radioamador e que eu tenho uma certa experiência prática, eles me convidaram para colaborar em outras áreas dentro da universidade, até em níveis muito acima daquilo que eu estou atualmente no curso. Então, o radioamadorismo, ele abriu para mim, né, a experiência que eu tenho de, 20 e 30 anos, ele me abriu uma oportunidade acadêmica, né? Hoje eu estou trabalhando no radiotelescópio Bingo, né, que é um radiotelescópio que está sendo construído aqui na Paraíba, numa colaboração entre o USP, a universidade local aqui, a UFCG e a China. Então, eu estou trabalhando lá com os pesquisadores, né, mesmo sendo um simples estudante de graduação, mas o que me destacou e que me permitiu estar lá na frente foi exatamente esses conhecimentos práticos que eu adquiri no radioamadorismo, né? Então, não se trata apenas de algo assim, da gente prover ajuda em situações limites, situações terríveis, como é o caso de emergência, que nós fazemos com muito prazer, mas também a nossa atuação em situações comuns, né? Uma sala de aula, até temos exemplo, né, da Estação Espacial Internacional, dos astronautas e cosmonautas que lá estão, todos eles são radioamadores, têm seu indicativo, e uma das funções que eles fazem, além das funções como astronautas e tudo mais, eles fazem contatos via rádio com escolas de todo o mundo. Já houveram, acho que 3 ou 4 contatos com escolas brasileiras, aonde é dada essa experiência aos estudantes, às crianças. Você imagina uma criança, né, de 8, 9, 10 anos de idade, tendo a oportunidade de falar diretamente, né, com um astronauta que está naquele momento no espaço, ao vivo, sem precisar de internet, de nada disso, apenas um rádio. É genial, então, é muito legal. É genial. Muito bom mesmo. E isso, você falou da educação, né? Muito importante esse lado aí. E eu acho que eu tô muito feliz da gente estar tendo essa conversa, da gente estar fazendo o Revista Brasília especial sobre o trabalho, sobre o Dia do Radioamador, porque muita gente não conhece, né? Não conhece a importância, não sabe a dimensão que tem, o alcance que tem o trabalho que vocês realizam. Então, eu estou me sentindo muito privilegiada de estar trazendo essa informação, a começar de mim, para o nosso público inteiro conhecer o trabalho que vocês realizam. E aí, e você acabou de falar do envolvimento do seu pessoal, né, e de muitos outros em atividades científicas, né, experimentos, propagação de ondas, todas essas questões que para gente aqui, simples mortais, longe, né, da tecnologia do radioamador, a gente não entende bem como funciona. Aí eu queria que você falasse, você já disse, né, para ser um radioamador, não é uma coisa, você vai comprar ali um equipamento e você tem que passar pelo crivo da Anatel, tem que fazer os testes, né, o requisito é estudar, gostar, ter um interesse. Mas, e depois que você vai lá na Anatel, faz o teste e tal, a aquisição do equipamento, como é que funciona? Quais são os passos, os procedimentos que um radioamador iniciante tem que ter para começar a utilizar os equipamentos, a praticar? É o seguinte, o modo que eu acho que hoje em dia 99% das pessoas acaba indo, né, é adquirindo um rádio portátil, normalmente um rádio chinês, que custa, 100, 150, 200 reais. A partir daí, ele tem a oportunidade de conversar com pessoas da sua região mais próxima, né? Ou seja, da sua cidade, talvez do seu estado, se houver aquelas estações repetidoras que eu expliquei quando estava falando das tragédias, né? E a partir dali a pessoa pode adquirir outros rádios. Uma coisa interessantíssima, que somente os radioamadores têm autorização para fazer, dentre todos os serviços de telecomunicações, é a oportunidade que nós temos de montar o nosso próprio rádio. Então, por exemplo, se a pessoa gostar de eletrônica, já tiver um background nessa área, ao se tornar radioamador, ele pode construir o seu próprio rádio, né? Ter a experiência de montar o seu próprio equipamento e tendo autorização da Anatel para isso, né? Isso é importante, não é simplesmente a pessoa quis e inventou de fazer, não. A pessoa tem autorização
para montar o seu próprio equipamento. Agora, Alisson, fala pra gente um pouquinho, você já está falando aí no equipamento, sobre a evolução ao longo do tempo. Lá quando começou, né, com o padre Ladeu de Moura para cá, quais foram os avanços nos equipamentos que você pode citar pra gente? Olha, lá atrás, quando na época do padre Ladeu, basicamente um transmissor de rádio era parecido com uma coisa que provavelmente nós temos nas nossas cozinhas, que é aquele acendedor automático do fogão. Para quem não sabe, aquilo ali emite ondas eletromagnéticas. Aquela foi a forma mais primitiva, a primeira forma que os radioamadores utilizaram. Basicamente eram centelhadores, faziam faíscas, essas faíscas eram conectadas a uma antena e os sinais partiam a partir dali. Dali em diante, foi uma evolução contínua. Vieram as válvulas, as famosas válvulas, né? Aquelas coisas que tem nos rádios antigos, que acendiam, que esquentavam bastante, gastavam energia. A partir dali vieram os transistores, aí começaram a aparecer os rádios menores, né, portáteis. Depois vieram os circuitos integrados e agora, por último, nós temos uma tecnologia bastante interessante que foi desenvolvida por um radioamador que hoje é utilizado em todo mundo, que é uma tecnologia chamada SDR, Software Defined Radio, que é rádio definido por software. O rádio que antes era uma coisa física, né? Você tinha que ter circuitos, válvulas, transistores, sei lá, dentro de uma caixa. Aquilo basicamente ficou reduzido hoje a um programa de computador, a um software que faz as várias etapas que um rádio precisa ter, né? Para transformar aquelas ondas eletromagnéticas em som, para a gente conseguir ouvir. E hoje a gente tem esses equipamentos que são muito pequenos, né? Baratos, como esses rádios chineses que são baseados nessa tecnologia, que permitem que qualquer pessoa hoje, o fator monetário não é um impedimento, já foi um impedimento para você ser radioamador, porque os equipamentos eram bastante caros e importados, hoje não é mais. Falando a respeito da comunicação em si, né, lá no início a gente utilizava a telegrafia, que é o código Morse, que até hoje é utilizado. Eu gosto muito e utilizo o código Morse para me comunicar. Depois veio a fonia, que é a voz, isso que nós estamos fazendo agora, né, se estivéssemos falando por meio de um rádio, né? E hoje temos as comunicações de dados, transmissão de imagens, né? Nós conseguimos transmitir informações de um lado para o outro. Conseguimos até, Fátima, construir, caso fosse necessário, uma rede de dados parecida com a internet, só que evidentemente não dependente dela. De forma que, por exemplo, numa situação de perigo, de emergência, a gente conseguisse, além da comunicação por voz, né? Ou seja, falar, a gente consegue também transmissão de dados em alta velocidade, né? Caso fosse necessário transmitir, sei lá, documentos ou, enfim. O radioamador, ele tem a habilitação e tem a capacidade de prover também esse tipo de comunicação. Muito bom estar aprendendo tudo isso, porque eu confesso que eu também não sabia. Aí eu queria que você contasse pra gente, tem uma ideia, você tem um número de quantos radioamadores a gente tem no Brasil? Tenho sim. O último censo que foi feito, acho que no início desse ano, nós contávamos com mais de 41 mil pessoas. 41 mil radioamadores autorizados pela Anatel para utilizar o rádio. E é um número que vem crescendo incrivelmente a cada dia. Eu participo de um grupo que se dedica a ajudar os candidatos que queiram se tornar radioamadores, né, na parte burocrática. E é impressionante que a Anatel, ela abre vagas, né, regularmente para aqueles que desejam se tornar radioamadores, e nunca uma vaga, quando a Anatel abre, ela dura mais do que um dia. Abre, sei lá, 10 vagas hoje, quando amanhã não tem mais nada. E esse número vem crescendo a cada dia por conta exatamente dessa parte que o radioamadorismo oferece, né, na parte da educação, na parte de... Por exemplo, um cara que faz trilha, ele vai lá para o meio do mato. Lá não tem celular, lá não tem como ele se comunicar. Então, numa situação de emergência, muitos colegas que fazem trilhas, eles descobriram o radioamadorismo como uma forma de se comunicar em caso de emergência, no caso uma emergência pessoal, né, ou de terceiros. Então é bem difundido nessa área também. Eu queria te perguntar se tem muitas mulheres entre esses 41 mil que você citou. Olha, as mulheres infelizmente são minoria, por enquanto, né? Inclusive a gente chama as mulheres, temos um códigozinho que é Yankee Lima, YL, significa Young Lady,
ou seja, senhoritas, né? A gente chama carinhosamente as radioamadoras de Yankee Limas. São poucas, eu creio que seja em torno de 10%, 20%, não mais do que isso, infelizmente. Aí, Alisson, essa conversa está muito interessante, eu acho muito legal. Eu queria estar fazendo essa entrevista pelo rádio, ia ser muito, muito bom. Mas você já mostrou pra gente como é que é o início aí de uma conversa, né? De você chamando um parceiro que também esteja na mesma sintonia que você. Aí eu queria que você falasse pra gente, nesses 41 mil aí que você citou, tem uma divisão por região, tem locais onde tem mais ou menos? Onde é que se concentram os radioamadores do Brasil? Olha, majoritariamente em São Paulo, né? A gente tem, acho que 15% dos radioamadores do Brasil inteiro estão no estado de São Paulo. Uma coisa curiosa é que São Paulo, apesar de ser o estado com maior número de radioamadores, o meu estado, a Paraíba, é o estado que existe a maior taxa de radioamadores por habitante do Brasil. Então, curiosamente, né, nós temos aqui na nossa população, dentre essa população tem um número de radioamadores que é superior à quantidade de radioamadores que existe por habitante na cidade de São Paulo. O estado que tem menos radioamadores é o estado seu aí vizinho, que é o estado de Tocantins. Tocantins tem apenas 52 heróicos radioamadores. Tá certo. Agora, pra gente já caminhando aqui pro fim, para encerrar, eu sei que você tem outros compromissos, Alisson, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o trabalho da Labre, já que você faz essa assessoria de comunicação. Me fala um pouquinho sobre a Labre, a Liga dos Amadores Brasileiros de Radioemissão. Muito bem. A Labre, ela foi fundada em 1934. Ano que vem estaremos completando uma data muito importante para nós, que é os 90 anos de fundação. E desde o início, a Labre, assim, ela tem o seu trabalho voltado para os associados, né, que somos nós radioamadores, mas além desse trabalho, a Labre tem uma atuação muito importante perante a Anatel, que reflete até nos consumidores de telecomunicações em geral. A Labre, ela tem uma atuação também na forma de defesa espectral. Eu vou falar que isso não tem nada a ver com fantasmas. Defesa espectral, basicamente, a gente presta atenção naquilo que está sendo transmitido via rádio nas várias frequências que existem hoje. Vou dar um exemplo prático. As lâmpadas, essas lâmpadas que hoje temos nas nossas casas, as lâmpadas LED, elas, por meio de importação de fabricantes, né, de outros países que não se atém muito à questão de limites que essas lâmpadas podem emitir, essas lâmpadas podem causar interferências no celular que de repente você esteja aí no seu bolso. Uma lâmpada como essa, a depender da sua qualidade, ela pode emitir faixas de rádio, ela pode emitir ondas de rádio que podem fazer com que o seu celular perca o sinal. E a Labre, alguns anos atrás, ela fez gestão na Anatel e no Inmetro, especialmente o Inmetro, para que o Inmetro estabelecesse regras claras para que essas lâmpadas atendessem no que diz respeito à pureza espectral, ou seja, ao tipo de emissão que essas lâmpadas podem ter. Então, graças à atuação da Labre, as lâmpadas que a gente usa, elas são muito mais seguras com relação a isso. E os radioamadores, por eles utilizarem o rádio, né, o nosso meio primário, nós estamos muito mais atentos do que outras entidades da sociedade civil com relação a interferências. Rádios pirata, por exemplo. A Anatel faz isso rotineiramente. Mas caso houvesse necessidade, nós teríamos condição fácil de localizar uma rádio pirata e dizer, Anatel, pode ir lá naquele endereço que tem alguém transmitindo e está interferindo, por exemplo, com a aviação, com os aviões, né? Então nós temos uma atuação muito marcante, além da atuação nossa própria dentro do próprio serviço na defesa dos radioamadores, do radioamadorismo. Às vezes a Anatel tem alguma mudança na legislação que, sem perceber, ela pode afetar de forma negativa o radioamadorismo. Então, com base, não é uma coisa simplesmente porque a gente quer, mas com base nos serviços que o radioamadorismo tem feito ao longo dos anos, a gente diz o seguinte: então, Anatel, você está fazendo isso aí, mas isso vai afetar de tal forma que a gente pode ser que a gente não consiga falar em determinada faixa. A Anatel, com todo cuidado, ela analisa e muitas vezes ela já nos deu razão, né? E graças à atuação da Labre, nós temos um radioamadorismo aqui no Brasil que particularmente tem muita coisa que pode ser feito.
Muito bom, Alisson. Amei a nossa conversa. Acho que a gente ainda pode aprofundar mais em outro momento. E te agradeço muitíssimo por todo esse tempo aqui dedicado para conversar com a gente aqui na Nacional. Muito obrigada por sua participação. Eu fiquei muito feliz com a nossa entrevista. Que bom. Eu que agradeço, Fátima, e agradeço a audiência de todos os queridos ouvintes. E caso alguém se sinta como a Fátima aí, né, querendo se tornar radioamadora, basta acessar o nosso site, que é labre.org.br, e lá a pessoa pode entrar em contato, inclusive comigo diretamente, né, através da assessoria de comunicação, e a gente, com todo o prazer e todo carinho, a gente vai orientar as dúvidas, ou quem sabe trazer novos radioamadores ou radioamadoras, né, para o nosso hobby. Muito obrigado, em nome da Labre, em nome dos radioamadores brasileiros e do mundo, a gente agradece por esse espaço. Nós é que agradecemos, um grande abraço e parabéns para vocês por todo esse trabalho, Alisson. Muito obrigado, até a próxima. E estamos chegando ao fim de mais uma edição do Revista Brasília especial de sábado. Hoje prestando nossa homenagem aos radioamadores, porque amanhã, 5 de novembro, é o Dia Nacional do Radioamador. A gente agradece a sua atenção, a sua companhia. Mandamos daqui o nosso abraço, o nosso parabéns para todos os radioamadores do Brasil e do mundo. E vou aproveitar e também mandar o meu abraço para todos os radialistas, porque na terça-feira, dia 7 de novembro, é também comemorado o Dia do Radialista. Por isso a gente misturou aí muitas músicas que você ouviu, fazem alusão ao rádio, outro importante meio de comunicação. Te espero sábado que vem. Um grande abraço para você e até lá. Revista Brasília especial de sábado.